Que alegria grandíssima poder estar chegando mais uma vez até você com um encontro com a palavra. Esse programa é parte de um estudo de todos os livros da Bíblia. Através deste curso, viajamos do Velho Testamento até as cartas de Paulo no Novo Testamento. Estamos estudando as cartas que Paulo escreveu para Timóteo e Tito, chamadas de cartas pastorais, que apresentam modelos muito práticos para serem seguidos na igreja. Preste atenção nestas palavras de Paulo a Timóteo, no capítulo 1, versículos de 5 a 7. Ele escreve: Pois há um só Deus e há um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus, o qual se entregou a si mesmo como resgate por todos. Esse foi o testemunho dado em seu próprio tempo. Para isso fui designado pregador e apóstolo. Digo-lhes a verdade, não minto. Mestre da verdadeira fé aos gentios. A primeira carta de Paulo a Timóteo é chamada de Epístola Pastoral, porque foi escrita a um jovem pastor sobre o propósito da igreja e o plano e as prioridades que ela deve estabelecer. Esse plano e as prioridades da igreja visam que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Foi com este propósito que Deus estabeleceu a igreja como fundamento de onde a verdade do Evangelho é proclamada. Esta verdade deve ser proclamada acompanhada de oração. Deus quer que todos os homens sejam salvos. Por isso a igreja deve se unir em oração por todos os homens. Depois, quando os membros da igreja estiverem no mundo, entre os não convertidos, Deus derramará sobre eles dons e dará ministérios, e aí o plano de Deus será cumprido. Nesta carta a Timóteo, Paulo também apresenta um perfil do Evangelho. Ele afirma que há apenas um mediador entre Deus e o homem. Nestes versículos, Paulo está dizendo a mesma coisa que Jesus disse no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E Pedro disse em Atos, capítulo 4, versículo 12, Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. A salvação vem através de Jesus, e Paulo diz que foi para isso que ele foi designado apóstolo, pregador e mestre. Paulo também aborda 5 outras questões nestas cartas pastorais. Por exemplo, através de suas palavras em 1 Timóteo capítulo 2, versos 9 a 12, Paulo conseguiu conquistar a antipatia de muitas mulheres de hoje. Ele escreve: Da mesma forma, quero que as mulheres se vistam modestamente, com decência e discrição, não se adornando com tranças e com ouro, nem com pérolas ou com roupas caras, mas com boas obras, como convém às mulheres que declaram adorar a Deus. A mulher deve aprender em silêncio, com toda sujeição. Não permito que a mulher ensine, nem que tenha autoridade sobre o homem. Paulo não está falando que a mulher não deve ensinar, nem que não devem pregar, nem profetizar. As mulheres têm um dom especial para o ensino. Ele instruiu em como elas devem estar quando profetizarem. Eu não acho que ele esteja falando que a mulher não pode ministrar. Mas ele diz uma coisa que aparece em todas as cartas, que existe uma ordem divina para o casamento e a família. Esta ordem é que Cristo é o cabeça do lar, Cristo é o cabeça do homem, e o homem é o cabeça da mulher. Da mesma forma que Cristo cuida e pastoreia a igreja, o homem deve cuidar e pastorear sua mulher, sua família e sua igreja. Para isso, os apóstolos Paulo e Pedro apontam Cristo e a igreja como modelo e afirmam que o homem deve cuidar da família e da igreja da mesma forma que Cristo pastoreia a igreja. Os dois estão dizendo: Vocês mulheres, viram qual é o modelo? Muito bem, mulheres, vocês são a igreja. Agora, então, deixem que seus maridos pastoreiem vocês e deixem que homens de Deus pastoreiem vocês na igreja. Vocês não podem ter 2 lideranças. As Escrituras apresentam uma liderança, ou seja, é do homem a responsabilidade pelo lar e pela igreja. Vou repetir algo que já disse. Na minha opinião, o maior problema dos casamentos entre crentes não é a falta de submissão da mulher, nem a recusa dela em ser pastoreada por seu marido, mas os homens. Os homens são o maior problema. Homens que não aceitam a responsabilidade de pastorear suas famílias como Cristo pastoreia a igreja. Este é o grande problema.
são os homens cristãos que não tomam o exemplo de Cristo que pastoreia a igreja. Eles deixam de cuidar de suas mulheres e filhos. Posso falar pela minha experiência de 43 anos como pastor que também não são as mulheres que se recusam a ser pastoreadas pela liderança da igreja. O problema está nos homens que não aceitam uma responsabilidade de cuidar da igreja no temor de Deus, nem de pastorear a igreja como Cristo a pastoreia. A primeira carta a Timóteo é um livro para a organização da igreja. Paulo diz, não permito que a mulher ensine, nem que tenha autoridade sobre o homem. Ele quer dizer ensinar ao homem como autoridade sobre ele. Se você adotar este ensinamento, vão dizer que você é ultrapassado e talvez alguns fiquem até horrorizados com você. Mas acontece que a verdade da Bíblia não depende da aprovação de ninguém. O curador de um museu de arte na Europa viu um homem com um ar de dúvida observando um quadro de Rembrandt. O curador perguntou ao homem, algum problema com esse quadro? O homem respondeu, eu não sei se gosto dele. O curador respondeu, o quadro não está aberto a julgamentos. A Bíblia dá ao homem a responsabilidade de ser o líder do lar e da igreja. Jesus não escolheu 6 homens e 6 mulheres para serem apóstolos. Creio que Jesus tem ensinado o Sermão do Monte para homens e instruiu os seus apóstolos homens a saírem para fazer discípulos homens. Jesus sabia que se pescarmos os homens, suas famílias provavelmente seguirão o homem da casa até Cristo. Quando são as mulheres e as crianças que vêm à igreja, é mais difícil os maridos e pais acabarem vindo até Cristo. Durante um trabalho com os oficiais navais coreanos, soube que em países como a Coreia, para onde eram enviadas apenas missionárias, encontramos homens que dizem que o cristianismo é para mulheres e crianças. Jesus também sabia que se alcançasse apenas as mulheres, seus maridos provavelmente não as seguiriam. No geral, homens não seguem mulheres, mas mulheres e crianças seguem homens. Este ensinamento é totalmente rejeitado hoje, inclusive por destacados líderes dentro da igreja evangélica. Há certos fatores culturais que devem ser considerados. Por exemplo, as mulheres naquela época não recebiam ensino. Mas também não é por causa desses fatores culturais que vamos jogar no lixo todo o ensinamento da Bíblia sobre os papéis do homem e da mulher. As Escrituras ensinam a igualdade entre o homem e a mulher aos olhos de Deus. Aliás, em toda a sociedade em que a Bíblia é ensinada, a mulher passa a ocupar uma posição mais elevada dentro do seu contexto social. A Bíblia reconhece a diferença. Homem é homem e mulher é mulher. Se os dois fossem exatamente iguais, um seria desnecessário. As Escrituras dizem que homem e mulher não são iguais. Deus os fez diferentes e designou a cada um diferentes papéis e responsabilidades, o que também diverge do que nossa cultura ensina hoje. Hoje, em nossa cultura, as mulheres estão tentando provar seu valor exercendo tão bem ou melhor as atividades que os homens exercem. Para mim, isso soa como se as mulheres estivessem tentando acabar com a diferença que existe entre homens e mulheres. Eu, ao contrário, acho que essa diferença deve ser comemorada e não extinta. O que faz uma mulher se sentir atraída por um homem é a sua masculinidade. Mulheres não se sentem atraídas por homens efeminados. Assim como mulheres acham a masculinidade atraente, os homens se sentem atraídos pela feminilidade da mulher. Deus criou homem e mulher com diferenças e designou-lhes papéis e funções diferentes em casa e na igreja também. Um homem não foi feito para gerar filhos. Se fosse, as famílias não teriam mais do que um filho. O controle de natalidade seria desnecessário. Nem o homem ia querer ter mais de um filho. Isso não quer dizer que a mulher não possa fazer nada na igreja. Você pode me considerar antiquado, mas não gosto de ver uma mulher lá na frente no púlpito dando um sermão para homens sentados lá embaixo no banco da igreja falando com autoridade, repreendendo. Para mim não é natural nem normal e foge dos padrões da Bíblia. Mas isso não quer dizer que uma mulher não possa ensinar ou ter ministérios na igreja. Biblicamente, a mulher não deve ensinar para o homem, o que não quer dizer que ela não possa jamais ensinar. Ela pode ensinar e pregar, mas não com autoridade sobre o homem. Na minha opinião,
Uma mulher pode exercer qualquer ministério na igreja, desde que esteja sob o pastoreio ou uma autoridade da liderança da igreja. Isso também se aplica ao homem. Tudo o que fiz foi sempre sob a autoridade dos oficiais da igreja. Não poderia ser de outro jeito. Não existe ninguém na igreja que não esteja sob a autoridade da liderança da igreja, que não responda à liderança. Por isso não vejo por que uma mulher não possa ser a pastora de uma igreja. Pode, sob a autoridade dos seus oficiais, assim como um pastor está sob a autoridade da liderança da igreja. Isto nos leva a outro ponto importante destas cartas pastorais: as qualificações, papel e responsabilidade dos líderes da igreja, os bispos e diáconos. De acordo com as Escrituras, o bispo ou o pastor tem a função de governar ou supervisionar o pastoreio do rebanho de Deus. Algumas igrejas designam um pastor ou bispo para pastorear e supervisionar e outro para pregar e ensinar. De acordo com o modelo apresentado nestas epístolas, a igreja não deve ter um único pastor, mas um grupo de pastores. No original, esta palavra aparece no plural, e são aqueles que cuidam do rebanho, os pastores. Outro tipo de oficial é o diácono. O diácono é aquele que serve. Ele pode exercer ministérios, mas não tem a função de pastorear, governar ou supervisionar a igreja. Às vezes a palavra diácono é trazida como ministro, o que é adequado. Paulo foi mencionado como um diácono, assim como também Jesus. São estes dois tipos de oficiais que aparecem no capítulo 6 de Atos. As duas cartas de Timóteo e também a de Tito tratam da organização da igreja e de como plantar e cuidar da igreja. Nestas cartas, Paulo enfatiza que os líderes, os bispos e pastores devem ser maduros espiritualmente e preencher uma lista de qualificações. Uma delas é mal interpretada. Marido de uma só mulher. Bom, isso significa que o homem deve ser de uma só mulher, e não que ele só possa ter uma mulher durante toda a sua vida. Alguns entendem que o homem não pode ter sido casado com outra mulher antes da atual, ou seja, um homem divorciado não poderia ser um oficial da igreja. Se estudarmos com profundidade o texto, veremos que Paulo quis dizer que o oficial da igreja tem que ser um homem de uma só mulher, ou um homem que viva apenas com a sua mulher. As qualificações para os diáconos obedecem a um padrão tão rigoroso quanto a dos bispos e pastores. Também são determinadas certas qualificações para as mulheres destes oficiais, tão exigentes quanto a de seus maridos. Lembre-se que o propósito da carta de Paulo a Timóteo foi mostrar qual deveria ser o tipo de caráter que o homem de Deus deveria ter para liderar a igreja de Deus. Esse trecho, a respeito dos bispos e diáconos, de suas mulheres e dos padrões espirituais que eles deveriam cumprir, é um texto muito importante, mesmo que não pareça muito interessante. Paulo também alerta Timóteo quanto à apostasia. Aprendemos o que significa apostasia quando estudamos o livro de Juízes. Afastar-se do que você acreditava antes. Em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1, Paulo profetizou que nos últimos dias haverá muita apostasia e o Espírito revelou que muitos vão abandonar a fé e serão seduzidos por espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Espíritos enganadores. Essa é uma expressão interessante e refere-se a tudo que é espiritual, mas que não é do Espírito Santo. Muitas pessoas não percebem isso. Estão tão determinadas a viver o sobrenatural, que assim que têm contato com o mundo espiritual acham que fizeram contato com o Espírito Santo. Acabam se abrindo a qualquer espírito mundano sem perceber que são espíritos enganadores. Estes espíritos enganadores seduzem pessoas levando-as para fora da fé em Cristo. A segunda forma de apostasia citada por Paulo são as doutrinas de demônios. Doutrina significa ensino. Qual é o ensino da igreja? A doutrina da igreja é o ensino da igreja e deve estar sempre baseado nas Escrituras. No capítulo 5, versículo 16, Paulo deu um precioso conselho a Timóteo com relação às doutrinas, ou seja, às Escrituras. Atente bem para a sua própria vida e para a doutrina, perseverando nesses deveres,
pois agindo assim, você salvará tanto a si mesmo quanto aos que o ouvem. Imagino que, em outras palavras, Paulo estava dizendo a Timóteo: Timóteo, existe uma época em que você, como pastor, vai ter que entrar para o clube Eu em primeiro lugar. A hora de entrar para este clube chega quando você passa a levantar às 5 da manhã para ler a palavra de Deus. Quando você fizer isso, preste atenção em você e nas doutrinas. Avalie sua vida pela palavra de Deus e guie-se por ela. Fique firme neste propósito, porque, se você fizer assim, salvará a você mesmo e a outros. Você não conseguirá salvar ninguém até que se salve. Você nunca deve ensinar ao seu rebanho alguma coisa que não tenha aplicado primeiro na sua própria vida, hein, Timóteo? Esse é um conselho e tanto, sabe? E serve como ferramenta, não apenas para a salvação do servo do Senhor, como também para equipá-lo, para salvar a outros. A doutrina é a palavra de Deus. A palavra de Deus é a doutrina que devemos ensinar e pregar na igreja. É claro que o diabo não fica nem um pouco satisfeito com isso. Por isso vão existir as doutrinas de demônios. Estas não se encontram na Bíblia. Existe muita coisa que as pessoas acreditam e que não está na Bíblia. O povo de Deus nunca deve tomar nenhuma atitude baseada em suposições que não estão na Bíblia. As prioridades do povo de Deus devem ser baseadas no que está na Bíblia. Paulo chamou esse tipo de apostasia de doutrina dos demônios. Outro conselho muito valioso que Paulo deu a Timóteo foi: exercite-se na piedade. O exercício físico é de pouco proveito. A piedade, porém, para tudo é proveitosa, porque tem promessa da vida presente e futura. Pode ser que, como tantos jovens, Timóteo fosse atlético e estivesse gastando bastante tempo com exercícios. E por isso Paulo estivesse dizendo: tudo bem, Timóteo, isso é importante. Mas sabe que você deve exercitar? Exercite-se na piedade, porque isso o ajudará nesta vida e também na vida que está por vir. Até a minha volta, concentre-se nas suas leituras e na pregação e no ensino, hein, Timóteo? Não negligencie o dom que lhe foi dado por mensagem profética com imposição de mãos pelos presbíteros. Seja diligente nessas coisas. Dedique-se inteiramente a elas, para que todos vejam o seu progresso. Aparentemente, Timóteo teve uma experiência marcante quando foi ordenado, e os oficiais da igreja impuseram as mãos sobre ele. Parece que ele teve alguma experiência espiritual e algo bonito aconteceu. Algum recado lhe foi transmitido. Paulo disse: o dom que lhe foi dado por mensagem profética, com imposição de mãos dos presbíteros. Creio que ele estava falando desta mesma unção quando escreveu: dedique-se à leitura pública das Escrituras, à exortação e ao ensino. Paulo também tem algo a falar sobre o relacionamento de Timóteo com o povo no corpo de Cristo. Será que o pastor tem que ter uma relação profissional com a congregação de sua igreja? Não parece que Paulo estivesse aconselhando a Timóteo a ter uma relação profissional com a igreja. Sabe, ele escreveu assim a Timóteo: não repreenda asperamente o homem idoso, mas exorte-o como se ele fosse seu pai. Trate os jovens como a irmãos, as mulheres idosas como a mães, e as moças como a irmãs, com toda a pureza. Paulo estava ensinando Timóteo a se relacionar com os membros da igreja como se eles fossem membros de sua própria família. Definitivamente, Paulo não está dizendo que Timóteo deveria ter um relacionamento estritamente profissional com as pessoas da igreja que ele estava pastoreando. Quando chegamos ao capítulo 5 da carta de 1 Timóteo, temos um parágrafo muito interessante sobre viúvas. Paulo escreveu a Timóteo mais ou menos isso: Timóteo, resolva o problema com as viúvas. Diga à igreja que a piedade começa em casa e por isso cada um deve cuidar da viúva que tiver na família. Isso inclui as mães e as sogras. Qualquer um que não fizer isso e não tomar conta da sua mãe ou sogra, será como se tivesse negado a fé e será pior do que o descrente. De acordo com Paulo, o homem que não tomar conta das viúvas da sua própria casa não tem direito de se considerar um crente. Muitas culturas, e olha que nem são culturas cristãs, zelam por suas viúvas. A segunda e a terceira geração vivem sob o mesmo teto, porque para eles é assim que deve ser. Em nossa cultura não é mais assim.
Existem casas de repouso e asilos que estão fazendo muito dinheiro por aí, porque as pessoas não seguem o conselho de Paulo. Não estou dizendo que seja errado uma pessoa ir para uma casa de repouso ou uma casa de idosos. Talvez alguns até prefiram, porque sabem que precisam de cuidados médicos. Mas é importante considerar tudo com muito cuidado. Haveria um grande impacto no sistema de saúde nas casas para idosos se atendêssemos e aplicássemos este ensino que Paulo deu a Timóteo. Se alguém não cuida de seus próprios parentes e especialmente dos de sua própria família, negou a fé, e é pior que um descrente. Paulo também instruiu Timóteo com respeito aos presbíteros, a liderança da igreja. O conselho de Paulo a respeito dos bispos e pastores destacou a importância de manter um alto padrão para este cargo. Ele instruiu: não aceite acusação contra um presbítero, se não for apoiada por 2 ou 3 testemunhas. Isso é muito importante. Se alguém vier fazer uma acusação em particular contra o senhor fulano da sua igreja, diga: você não pode dizer nada para mim em particular, porque se você for falar alguma coisa contra o senhor fulano lá da igreja, antes de mais nada, teremos que descobrir se é realmente verdade. Se for verdade, cremos que esse nosso oficial é um homem espiritual e vai se arrepender do seu pecado. Se não for verdade, teremos que limpar o nome dele. Por isso não me diga nada em particular a respeito dele. Nesse contexto, Paulo diz que se um oficial da igreja pecar, e é claro que eles pecam, eles devem ser repreendidos publicamente, porque seus ministérios são públicos. Isso é uma grande demonstração da importância de se manter um alto padrão para os líderes da igreja. Porque se o senhor fulano for censurado publicamente, todos entenderão que zelamos pelo padrão que estabelecemos para eles e que os levamos realmente a sério. Paulo advertiu Timóteo contra ser parcial nesta questão de disciplina na igreja, mesmo que a pessoa disciplinada fosse um amigo dele. Paulo diz que se um oficial da igreja pecar, deve ser disciplinado. E mais, não se precipite em impor as mãos sobre ninguém e não participe dos pecados dos outros. Conserve-se puro. Este é o conselho de Paulo a Timóteo. Temos que ficar por aqui hoje. Até o próximo programa. Este é um estudo escrito pelo Dr. Dick Woodward, na voz do pastor Edson Bruno. Até o nosso próximo encontro com a palavra.